Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu tô aqui para fazer uma pequena resenha. Hoje eu tô aqui para falar sobre a edição Akira Toriyama, Meu Compromisso é Sempre Vencer, do autor Eduardo Pereira, que é o dono da editora Pereira Books, que recentemente fizemos uma parceria. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, não deixe de comentar no vídeo. Não deixe de compartilhar. Para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Galera, como eu falei no início do vídeo, estou aqui para fazer uma pequena resenha sobre essa linda edição que fomos presenteados na semana passada. Tive a oportunidade de ler depois de tanta coisa, depois de Sun, depois de Quarteto. Hoje finalmente terminei de ler essa edição. E uma coisa que eu posso ser bem honesto, bem sincero com vocês, eu estava até falando recentemente com ele no WhatsApp, eu falei, cara, eu vou ler, eu vou dar minha opinião, e eu fico feliz por ele simplesmente falar que eu poderia ter essa liberdade de expressar minha opinião, o que ele sempre, toda vez que a gente conversava, ele sempre perguntava, não, o que é que você achou do livro, o que é que você achou do livro, e eu falei, cara, tô perto de terminar, e logo vai sair a resenha. Eu estava planejando em lançar essa resenha apenas domingo, mas como eu terminei de ler essa edição, estou aqui para fazer essa pequena, breve resenha da minha opinião sobre essa linha de edição aqui. E assim, galera, para mim, essa edição é muito boa. Eu creio que ele é rápido, objetivo e para que as pessoas possam conseguir interpretar do que realmente fala sobre a vida do Akira Toriyama. E eu sempre debati em relação com o Eduardo de como é que realmente a galera se realmente estava preparada para ver o Akira de uma forma mais pessoal, de uma forma mais íntima. Claro que muita gente sabe que o Akira é o tipo de pessoa que nunca tentou o máximo possível não expor sua vida, e dentro do livro é um fator importante que o próprio Eduardo cita aqui nesse livro. Mas assim, desde o nascimento até a sua morte, que aconteceu em 2024, você vê perfeitamente como as coisas começaram a acontecer, como as coisas simplesmente aconteceram na vida de Akira Toriyama, da vida infantil até a sua fase adulta, tendo seus filhos, de tudo que realmente, dos primeiros passos, de tudo como começou em relação, como ele começou a ter fama graças ao Dr. Slump, em relação ao Dragon Ball, as suas referências, as admirações aos trabalhos de outros autores, de outros desenhistas. Então, o livro ele detalha perfeitamente disso. Então, tem coisas que eu quero citar aqui dentro do livro que realmente me chamaram a atenção, foi de que ele era uma pessoa comum. Realmente o próprio Akira Toriyama, de uma pessoa comum, que curtia automobilismo, graças ao pai dele, curtia, uma coisa que eu achei interessante também, curtia ficção científica, né? À toa que ele faz até uma certa homenagem ao próprio Star Wars, ele faz até uma história sobre Star Wars, que ele participa de um concurso, e isso realmente me chamou a atenção. Então assim, tem várias questões que são colocadas dentro do livro, e uma delas, como eu estava continuando, foi da forma como ele projetou tudo que aconteceu, de tudo como foi projetado em relação à sua vida pessoal até a sua vida profissional. A gente conta de um cara que simplesmente nunca quis ter essa fama, nunca quis ter esse alcance todo. Para muitos é considerado um deus. O próprio Oda, que é o ator do One Piece, que tem um trabalho muito melhor do que praticamente considerava um gênio. Então é interessante. O próprio Eduardo ele aborda essas situações e já no começo, você quando vai entender de como foi esse sucesso todo em relação aos dois os bastidores, fez com que o próprio Akira fosse reconhecido graças ao seu editor, o Torishima, que deu essa oportunidade. Porque o próprio Akira, ele tinha a missão de apenas ter um dinheiro suficiente, ganhar no concurso, ter o dinheiro suficiente para cigarro. Porque, infelizmente, o próprio Akira também era um cara que fumava muito, e isso eu tenho a certeza que isso prejudicou muito a saúde dele. E ele tinha um objetivo de apenas isso, de ter dinheiro suficiente
para comprar seus cigarros, já que muitas vezes na sua vida você fazia bicos, mais bicos, mas uma coisa que me chama a atenção e nunca deixou de lado essa questão do desenho, do design gráfico, alguma coisa do tipo, porque os próprios pais deles nunca apoiaram essa questão de ele virar um grande mangaka, de ele continuar com essa profissão. O pessoal sempre, os próprios pais deles sempre acharam que o Akira poderia ser um cara que poderia cursar medicina, poderia cursar outras áreas, mas não. O próprio Akira bateu o pezinho de que ele queria seguir uma carreira. É claro que muito aqui dentro do ele foi desiludido em algumas situações, já poderia ter desistido, mas graças ao Torishima, ele conseguiu ser o que é hoje. Então assim, começa desde a questão do Dr. Slump, em que ele tinha sido recusado do concurso, de um concurso que ele participou, mas o Torishima simplesmente deu a oportunidade. Ó, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do seu design, do seu desenho assim, e eu quero que você dê continuidade, não pense em desistir. E a partir daí os dois começaram a ter uma amizade, começaram a ter contatos, e a partir daí se iniciou do Dr. Slump até Dragon Ball. E uma coisa que eu acho, eu estava até comentando com o próprio Eduardo, que se não fosse o Torishima, e aí eu creio que ele vai concordar, o Akira não teria esse sucesso todo, porque até, claro, que muitas vezes o Torishima falava que o Dragon Ball seria um desenho infantil, bobo, sem relevância nenhuma, e o Akira permaneceu com essa ideia, permaneceu, querendo ou não, o Goku se transformou um cara, praticamente o personagem mais popular mundialmente, porque quando ele criou a questão do Goku, ele tinha a mentalidade de fazer que fosse igual a ele, porque igual a ele, porque é um cara simples, era um cara do campo, e isso você vê muito nessa questão do próprio Goku. Claro que tem algumas referências, ele não tinha a mentalidade de ser realmente fazer um humano, ele estava com a ideia de fazer um macaco. Então tem várias questões que são atribuídas sobre a origem do Dragon Ball. Claro, a questão do Dr. Slump, eu creio que foi a partir do Dr. Slump que realmente começa a ficar famoso, e até ele dá uma certa entrevista que quando ele estava num supermercado, alguma farmácia, alguma loja assim, e uma recepcionista e simplesmente reconheceu ele, e ele era um cara todo fechado, todo tímido, e ele só consegue dar o toque quando está num local mais reservado, e consegue, mas a partir daí ele disse que na sua vida não foi mais a mesma. Mas uma coisa que eu gosto do próprio Akira, que ele foi sempre honesto. Ele não estava aí pela fama, ele não estava aí para ser reconhecido, não. Ele estava apenas por dinheiro. E ele fala perfeitamente de uma forma rápida e objetiva. De todo o trabalho que foi executado, foi simples com o objetivo de ganhar dinheiro, apenas isso. Então assim, tem várias questões colocadas. Claro que teve algumas mudanças, não foi fácil. O próprio Akira Toriyama teve que mudar algumas coisas, mas permaneceu com algumas coisas. E tem um outro fato interessante dentro da biografia, que quando ele começa a escolher os dubladores, tem uma dubladora que ficou mundialmente conhecida, graças ao próprio Akira Toriyama, por ela simplesmente interpretar personagens do Hakusho e do One Piece. Então é isso, o Akira teve uma participação muito especial na vida de grandes autores, como o próprio Oda, como o próprio Kishimoto, que já deram entrevista, que ambos acompanhavam, admiravam o trabalho do próprio Akira Toriyama. O Kishimoto é um deles, que graças ao próprio Akira Toriyama saiu até de uma certa depressão que ele passava na sua adolescência para a juventude, graças ao próprio Akira Toriyama, que ele via lá, ir para sua casa assistir algum episódio, ele esquecia de todos os seus problemas, esquecia de tudo que acontecia na sua vida. Então Akira, ele é importante. E claro que ele era um cara reservado, era um cara que não gostava de viajar, ele precisa muitas vezes fazer algumas manobras para com que realmente seu trabalho desse certo. E o Akira era o tipo do cara que tomava uma decisão e raramente voltava atrás. Claro, isso teve algumas mudanças graças à questão da Toei, mas Dragon Ball é o tipo de um projeto que nasceu para dar certo, é um tipo de projeto que foi bem encaminhado. Pode ser que muita gente desse uma certa crítica no início, mas o Akira Toriyama deu continuidade,
graças à própria teimosia dele, se ele, Dragon Ball, virou o que virou. Mas eu tenho que reconhecer que o Torishima, que foi um editor que foi muito importante para ele, se não fosse pela também a teimosia dele em acreditar no trabalho do Akira, o Akira não tinha relevância. Esse é apenas mais um cara que tentou um certo concurso, não ganhou, desistiu e foi tentando, e até que um dia poderia dar certo. Mas o destino fez com que desse certo, e isso o Akira, eu posso dizer com toda honestidade, o Akira era um cara que o universo conspirou para ele de uma forma tão relevante, tão significante, que até hoje muitas pessoas se inspiram em próprio Akira Toriyama. Claro, não estou falando que o Akira Toriyama seja um gênio, não estou falando que o próprio Akira Toriyama seja o tipo de pessoa que era um cara esforçado, não, totalmente isso. O próprio Akira Toriyama, ele sempre buscava da melhor forma possível facilitar o seu trabalho. Então, Akira Toriyama é isso, galera. E eu digo uma coisa, dê uma oportunidade para essa edição, leiam essa edição, vamos deixar aqui nas nossas redes sociais, e é isso, é tudo que eu posso falar sobre o livro do Eduardo. Já está mais de 11 minutos, então assim, quem tiver a oportunidade, quem gostaria de saber um pouco mais sobre a história do próprio Akira Toriyama, está aqui, ó. Akira Toriyama, meu compromisso é sempre vencer. Recomendo bastante, é um livro bom, é um livro gostoso de se ler, é um livro que você vai entender de todas as formas possíveis de como foi passo a passo das obras do próprio Akira Toriyama, que ele é tão sortudo, que ele é fã de automobilismo, e a própria Shueisha, que estava à frente, que divulgava alguns trabalhos do próprio Akira Toriyama, o convidou para fazer um desenho em homenagem ao Akira Toriyama, e ambos se conheceram num GP de 1991 no Japão. Aqui tem uma foto dele do Akira Toriyama com Ayrton Senna. Então assim, é o que eu posso falar. Agradeço ao Eduardo por nos ter dado essa oportunidade, agradeço ao Eduardo por estar aqui divulgando a sua obra, o seu trabalho, e eu quero falar uma coisa para vocês. Quem realmente ficou maravilhado por essa edição, lá no nosso Instagram estamos fazendo um sorteio, e lá você vai ver todas as regras, vai ver o que é necessário para participar do sorteio, e no mês de agosto vamos estar enviando para a pessoa que ganhou no sorteio, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentam, compartilhem, e mais uma vez, para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? E aliás, galera, para quem ainda não é membro, seja membro. Lá tem uma conversa exclusiva com o Eduardo, e debatemos um pouco mais sobre o livro, e lá só vai quem puder assistir esse vídeo para quem for assinante, beleza? Assine, ajude o canal da Remember. Não é caro, a gente está apenas R$5 por mês. Isso faz com que o nosso trabalho seja ainda um pouco mais valorizado, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!